Boa noite a todos. É muito bom estar aqui com vocês, de coração. A gente tem que agradecer muito, né, de fazer parte da família Luz e Amor, de fazer parte dessa jornada de estudos que tanto nos enriquece, quem prepara e quem assiste. Então a gente tem que agradecer, a gente tem que começar agradecendo, né? Nós preparamos com muito carinho para vocês essa análise das 3 parábolas dos talentos, a reconciliação com os adversários e a da porta estreita. Eu vou iniciar com a dos talentos. E ontem, me inspirando no grupo de ontem, na Marleninha, né, que falou dessa parte poética, que Jesus tanto declamava os seus ensinamentos, eu gostaria de começar dessa maneira. Tá? Eu gostaria de começar com essa maneira meio poética. Qualquer lugar lhe servia para a palavra explanar. Uma casinha simples, no relento ao luar, nos caminhos que percorriam, a qualquer canto descansar. Ele começava a falar para o tempo aproveitar, pois quantos ensinamentos havia de transmitir em tão curto tempo para o povo redimir? Estando Jesus a ensinar, utilizava de parábolas para encantar. E assim todos queriam aproximar, sentados ao seu redor, para significativas histórias contar. E assim vamos fazer hoje. Convido a todos vocês. Imaginemos há mais de 2000 anos atrás, subindo junto com o Mestre, o Monte das Oliveiras, para mais uma parábola iniciar. Linda parábola, né? É apenas uma encenação, mas uma encenação bonita, né? Que nos faz reportar, sim, aquele lugar, né? Imaginando, igual nós fizemos a viagem ontem, né, Marlene? Imaginando estar lá, junto com o Mestre. Essa parábola também, ela foi contada, eu acho que ela é tão emocionante, porque ela foi contada, foi uma das parábolas contadas nos últimos dias de Jesus aqui na Terra. Acho que por isso é tão carregada de emoção, né? A gente vai começar uma análise muito rápida e simples dessa parábola. Dava para falar muita coisa dela, mas eu vou fazer uma síntese breve para a gente poder fazer mesmo uma análise terapêutica, né? Senão a gente fica mais nos ensinamentos da parábola. O que é mais importante a gente pensar? Que as parábolas, elas são usadas com o objetivo de nos evangelizarmos. E quando nos evangelizamos, estamos nos autocuidando. Já estamos iniciando uma terapia, não é? Então, a gente tem que guardar bem isso. Toda vez que a gente lê um texto evangélico, a gente está evangelizando, a gente está nos cuidando, a gente está cuidando do nosso eu, né? Mas vamos à interpretação dessa parábola. Eu tenho uma dificuldade em interpretar a parábola, então eu fui lá no básico, né? A gente tem que interpretar primeiro os símbolos da parábola. Os símbolos aí são os talentos. A gente tem que pegar os personagens, de quem são esses personagens? É o Senhor e o servo. A mensagem é a diferenciação da quantidade dos talentos. E a lição de moral, o que cada servo fez com o seu talento. Como foi falado também ontem, a parábola ela é toda cheia de significados que a gente tem que desvendar, né? E aí, o que seriam esses talentos, né? Naquela época, quando se falava em talento, se referia ao dinheiro, à moeda da época. E ela tinha um valor muito grande. Um talento se baseava em ouros, assim. Então, era uma quantidade de... Eu pesquisei, tem algumas pessoas que falavam 60 quilos de ouro, outros de 30 a 35 quilos de ouro. Mas isso não importa, né? A quantidade certa não importa. O que importa é a gente pensar que hoje, quanto que quer 100 gramas de ouro? Né? Então, imagina 60 quilos de ouro, um talento. Era uma quantidade muito grande. Então, era muito valioso o talento. Mas, interpretando essa parábola, o que é o talento? O talento... Cabinho? De que lado aqui? O talento são os bens que a vida nos emprega. São os recursos, a oportunidade. É o que Deus nos oferece para a nossa encarnação. O que é de bom, é aquilo que é o nosso talento mesmo que a gente vai ter que trabalhar e que a gente vai ter que multiplicar. Então todo mundo vem com uma essência boa, né? Vem com um bem divino, da divindade, né? E quem são esses personagens? O Senhor e o servo. O Senhor simboliza aí Deus. E o servo simboliza toda a humanidade. Então nós temos que ver nesta parábola como servos. Nós somos os servos na parábola. E a mensagem, a diferenciação da quantidade de talentos.
A quantidade de talentos vai ser distribuída conforme a nossa capacidade. Por isso que nós vamos ter que ir fazendo essa análise terapêutica para a gente descobrir aí quais são os nossos talentos e quais são as nossas capacidades para administrar esses talentos. E a lição de moral? O que cada servo faz com o seu talento? Aí eu me coloco no lugar do servo e pergunto, o que eu estou fazendo com os meus talentos? Eu estou fazendo bons usos desses bens divinos? Então, voltando lá na parábola, nós vimos que tem a diferença entre os 3 servos, tanto na quantidade do talentos, quanto o que eles fizeram com seus talentos. O primeiro servo, que recebeu 5 talentos, ele multiplicou e devolveu mais 5 talentos, não foi isso? O segundo servo recebeu 2 talentos, multiplicou e devolveu mais 2. E o que recebeu 1 talento? Ele não se achou capaz e enterrou o talento. Então, eles fizeram coisas diferentes, né? Quem recebeu menos ficou com tanto medo, enterrou ali seu talento para devolver. Eu pesquisei, quando eu estava estudando, eu pesquisei nesse livro do Rodolfo Caligares, e ele faz uma comparação muito interessante que eu quis trazer para vocês. Ele compara esses servos com diferentes talentos, com os espíritos em diferentes evoluções, né? Então, os espíritos mais experimentados, mais vividos, que aqui reencarnaram para as missões de repercussões sociais, representa aquele servo que recebeu mais talentos, que aí, no caso, seria o que recebeu 5 talentos. Mas, claro que não é essa colocação de 5, né? Não é essa quantidade. Aí é só para a gente ter uma comparação. Os espíritos destinados a tarefas mais restritas, no âmbito familiar, são os espíritos que receberam 2 talentos. Então, também não é a quantidade certa, né? Não significa que receberam só 2 talentos, né? E o espírito que recebeu 1 talento é aquele que não tem outra responsabilidade senão de promoverem o progresso espiritual de si mesmo, mediante a aquisição de virtudes que ainda lhe faltam. Aí eu tinha me colocado no espírito de 2 talentos. Aí, eu falei, não, eu acho que eu sou de 1 talento mesmo. Então, a gente tem que se colocar aí, né? Pegar, onde a gente acha que a gente tem a capacidade de se colocar. Quantos talentos eu tenho, né? Assim, a gente inicia uma terapia, né? Tanto nos evangelizando, quanto entrando em reflexão para melhoria. Por quê? O que é uma terapia? Terapia é um tratamento de uma doença, uma terapêutica. Toda intervenção que visa tratar problemas somáticos, psíquicos ou psicossomáticos, sua causa e seus sintomas, com o fim de obtermos um restabelecimento da saúde e do bem-estar. A gente sabe, hoje em dia, com os estudos, o tanto que a parte emocional e espiritual influencia no nosso corpo físico. Né? Então, a terapia é importante para isso. A gente tem que cuidar do nosso interior, do nosso íntimo. Né? E assim sendo, eu peguei e pesquisei nos livros Parábolas Terapêuticas, do Alírio de Cerqueira Filho. Ele faz um estudo sobre as parábolas mesmo, né? E tem a parábola dos talentos lá. E eu me baseei muito nele. Só que é muito amplo. A gente teria que fazer um estudo aqui de uma noite, só dessa parte, só desse capítulo. É o capítulo 7 do livro. Depois alguém tiver interesse em ler. Aí eu tirei apenas algumas palavras que nos ajuda a fazer essa análise terapêutica, que nos ajuda a refletir um pouco sobre o nosso íntimo, que nos ajuda a buscar recursos para a nossa terapêutica. Tá? Seriam essas palavras: o autoconhecimento, a força, a motivação, o entusiasmo, a competência, o auto-amor, a vontade, o esforço e a busca da felicidade. Aí eu vou falar um pouquinho de cada e a gente vai fazendo um exercício aí em cada palavrinha, tá? Vamos começar então com o autoconhecimento. Ontem eu tive uma formação no meu trabalho e a pessoa que fez a formação fez uma técnica muito interessante que, se a gente tivesse mais tempo, a gente poderia até fazer aqui. Ela colocou as pessoas em grupo, em duplas, uma virada para a outra, olhando nos olhos. Então, via quem ia começar, né, a perguntar, e a pessoa falava assim: quem é você? Quem é você? Olhando no olho da pessoa. Quem é você? E a pessoa tinha que ir respondendo.
O que via na cabeça. Quem é você? Quem é você? E foi muito interessante que, a partir do momento, eu não sabia mais quem era eu. Né? Porque você vai falando, né? O que vem na cabeça. Aí eu falei, agora eu já não sei mais quem sou eu. E a gente tem que fazer essa reflexão com a gente. Então, assim, eu gostaria de perguntar para vocês, quem é você? Né? Só que aí dá um determinismo, né? A gente pensa, quem é você? Porque a gente pode falar quem é, só quando a gente está pronto. E a gente não está pronto. A gente está em formação, principalmente a nossa parte moral, né? Principalmente a nossa evolução. Então, na parte, vamos dizer assim, negativa, eu gostaria de perguntar, eu gostaria de falar assim, ó, eu estou assim, mas eu não sou assim. Né? Então, a gente tem que se colocar como a gente está nessa situação, mas a gente não é assim. A gente vai ser muito melhor, né? Então, no ponto que a gente atingir um aspecto que a gente acha que a gente precisa melhorar, aí sim a gente fala, eu sou bondosa, quando eu conseguir, né? Ainda não sou, não é? Então, a gente tem que pensar nisso, assim, né? É um determinismo muito grande falar a gente é assim, né? E aí a gente vem cheio desses sentimentos aí, né? A gente tem medos, a gente tem desejos, mas a gente tem defeitos, só que a gente tem coisas boas também. A gente tem fortalezas, qualidades, capacidades. E isso deve ter um equilíbrio, porque não adianta a gente querer não ter defeitos, a gente tem. Né? Tanto a gente tem que a gente tenta esconder os defeitos. E os defeitos, a gente pode pensar neles igual uma bola cheia de ar, e a gente na piscina tentando esconder. Eu vi isso num vídeo que chama Efeito Sombra. A gente tenta afundar essas bolas para esconder, mas vocês sabem o que acontece com a bola, e ainda bate no nosso rosto, né? E aí aquele defeito, ele vem à tona, bem na hora que a gente não quer que ele venha, né? Bem na hora que a gente quer esconder todos, porque a gente não dá conta de esconder todos, aí aquele lá pula no nosso rosto. Então, a gente não pode esconder, a gente tem que deixar, porque a gente vai conseguir tratar esse defeito se a gente vê ele, se a gente visualizar ele, ver o que ele atrapalha na nossa vida. Né? E aí a gente tem que fazer um equilíbrio disso. Colocar nossa fortaleza junto com a nossa fraqueza e equilibrando até um ponto que, como diz lá no efeito sombra, até que o que ilumina a sombra? Os raios, a claridade, né? Então, até que um ponto que as nossas fortalezas vão clareando, vão iluminando as nossas sombras. Aí pronto, aí sim elas podem ser, né, abaixadas. Aí eu acho que essa bola deve ser esvaziada de ar e abaixa, né? E a motivação? A gente acha que a gente tem motivação, né? A gente está aqui hoje, todo mundo aqui está motivado, não está, para aprender? Só que a gente tem motivação em dois aspectos. A gente tem a motivação por afastamento e a gente tem a motivação por aproximação. Como o Mário disse, a gente é movido por problemas, né? Os problemas vêm e a gente sai da inércia e vai procurar, né? Então, a motivação, ela está ligada a isso. Quando eu tenho um problema, eu tenho que resolver esse problema. Como que eu vou resolver esse problema? Que é a questão. Se eu pego esse problema como um foco para afastar esse problema de mim, eu não vou estar conseguindo resolver. Por quê? Porque vai ser uma motivação fruto de uma obrigação. Já quando eu vejo esse problema e vejo o caminho todo e as vantagens que eu vou tirar na solução desses problemas, aí sim eu consigo, porque a motivação, ela vira o objetivo alcançado. Eu vou dar um exemplo bem rápido. Quando a gente fica doente e a gente faz exames de saúde, no meu caso, por exemplo, eu estou acima do peso. Aí eu faço meus exames lá e vejo tudo alterado. Até então eu não tinha motivação. Mesmo as roupas não me serviam, tudo, não tinha. Aí os exames viram o problema, né? Aí eu tenho que resolver esse problema. Então eu vou fazer a dieta para quê? Com foco naquele problema, baixar a taxa dos meus exames, melhorar os meus exames. Não é para melhorar a minha qualidade de vida. Não é para melhorar, aumentar a minha existência aqui. Falar, não, eu quero viver mais anos, né, eu quero ter uma vida... Não é para eu estar mais disposta, mais animada. Eu não vejo tudo isso. Porque quando eu me aproximo do problema, aí eu consigo desvendar tudo que está naquele problema. Né? Então, não é só os exames. É tudo que eu vou levar com isso. Das vantagens que eu vou levar em fazer uma dieta e uma alimentação saudável, exercício físico. Né? Então, deu para entender, né, a diferença da motivação por afastamento e por aproximação.
Entusiasmo. É tão bom ficar perto de pessoas que têm entusiasmo, né? As pessoas que têm entusiasmo são aquelas pessoas positivas. Tudo para elas, assim, elas acham um lado positivo de tudo. Eu coloquei essas duas, até que foi citada, né, na parábola, porque eu achei muito interessante quando ele diz: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, o que mostra isso? Que todo indivíduo é capaz de aproveitar, né, as vantagens da vida, as vantagens de ter esses talentos, de saber aproveitar esses talentos. E aproveitar até com antecipação, porque tem entusiasmo, sabe que vai chegar lá, sabe que vai dar conta, né, sabe que vai ser difícil, mas vai dar conta. E por isso eles enchem de entusiasmo e estão sempre motivados. E tem outra ponderação também que eu achei interessante, que fala assim: porque a qualquer um que tiver será dado e terá em abundância. Porque quando a gente pensa coisas positivas vêm. A gente sabe disso, já foi muito falado aqui, já teve estudos disso, né? Como a positividade, ela irradia até fluidos diferentes para a gente, né? Para isso, a gente tem que fazer a conversão mental. O que seria a conversão mental? É uma conversão de atitude, de olhar. É eu pensar e parar e falar assim: eu prefiro o lado positivo ou o lado negativo da coisa, né? Aí eu coloquei alguns exemplos aí, por exemplo, da desesperança à esperança, da descrença à fé, da ingratidão à gratidão, da desmotivação à motivação. E tem mais N coisas, né, que a gente poderia citar aí. Porque tudo tem o lado positivo e o lado negativo. Basta a sua escolha. Você que tem que escolher que lado você vai querer. Se você vai querer ter uma visão positiva da coisa ou não. Eu recebi um dia desse no Face, um bonitinho, até compartilhei, porque é isso, assim, dependendo do que é colocado para a gente tem uma visão positiva e uma visão negativa, né, das coisas. Então, existe aí a força de vontade de mudar. Né? Então, assim, eu vejo muito as coisas negativas, né? Eu não tenho muita motivação por aproximação, eu quero mais afastar o problema. Como que a gente faz isso? É a vontade que nos impulsiona, não é? Para isso, existem 4 atributos essenciais que se manifestam na vontade, que é a força dela, né? Aí a dimensão dessa força de vontade, a competência, o alto amor e a busca da felicidade. Vamos falar um pouquinho dessa força de vontade. A força de vontade é a ação, né? É quando você quer mesmo, você consegue realizar aquilo. Aonde que a gente busca isso? Em oração, né? Fortalecendo a fé. A gente tem que buscar isso em Deus. A força, essa coragem, a gente tem que se radiar disso, de fluidos bons, de preces. E aí ele coloca, o Alírio de Cerqueira Filho, muito interessante a frase, que ele fala que tem que ser frases que dá uma base para a gente. E aí eu lembrei desses livros de autoajuda, né? Tem um livro muito antigo que chama O Segredo, né? Eu li ele já faz muito tempo, que ele fala isso, assim, que a gente deve falar as frases que a gente, as metas que a gente quer, os objetivos que a gente quer alcançar, às vezes escrever nos lugares e falar. E aí eu achei interessante ele fazer essa proposta com essa frase. Aí ele coloca assim: se eu quiser verdadeiramente mudar algo em mim que me limita, eu posso. Eu sou capaz de realizá-lo, mesmo que haja dificuldades, fruto de minhas próprias limitações. Eu consigo transformá-las se eu utilizar a força de vontade que faz parte da essência do meu ser. Então, isso está dentro de mim. Nós temos força de vontade dentro da gente. É só a gente colocá-la para fora, né? Agora, vamos falar um pouquinho dessa competência. A competência não é a pessoa ter apenas o entusiasmo e a vontade. A pessoa tem que saber como mudar. Então, a pessoa saber os caminhos que ela vai traçar para mudar. Está ligado aí a estratégias, né? Que estratégias que eu vou usar para mudar a situação que eu estou? Porque não adianta, eu tenho entusiasmo, eu tenho vontade, tudo, mas eu não tenho conhecimento dos caminhos que eu posso ir. Então, como que a gente pode se preparar para isso? Parar. Aí eu coloquei a meditação, parar, pensar, analisar, refletir, ter vigilância, estudo, oração. Isso vai dando base para a gente formar essa competência, né? E aí ele vai aumentando essa frase que aí eu achei muito interessante.
E aí eu queria ler, vai ficar cansativo, mas eu queria ler as frases, tá? Porque aí ele diz assim, ó: se eu quiser verdadeiramente mudar algo em mim que me limita, eu posso. Eu sou capaz de realizá-lo, mesmo que haja dificuldades, fruto de minhas próprias limitações. Eu consigo transformá-las se eu utilizar a força de vontade, de forma competente, aprendendo a superar, através de vários recursos, as limitações que possuo, solucionando-as com inteligência, paciência, perseverança e esforço continuado, de forma gradativa e suave, com o menor esforço possível. Aí ele cita o exemplo de uma planta, que a planta ela tem uma suavidade na sua busca de essências, do que é necessário para ela, porque quando ela acha a raiz dela acha um obstáculo, o que ela faz? Ela, de forma suave, transporta para outro lugar, faz, né, outra volta e vai procurando. E a gente tem que fazer isso, porque vai achar obstáculo. Então, a gente vai no caminho, achou um obstáculo de forma suave, sem gastar muito a nossa energia, procurar outros caminhos até a gente chegar lá onde a gente quer. Certo? O auto-amor. O auto-amor é o exercício da melhor escolha. Quem não quer o melhor para si, né? Todo mundo, até aquele mais masoquista. No fundo, se você parar e ele for fazer uma análise mesmo do interno dele, essa viagem ao eu profundo, ele vai ver que ele quer o melhor para ele. Ninguém busca o pior para si. Né? Mesmo quando a pessoa, às vezes, psicologicamente está doente, se ela fizer um tratamento, ela vai retomar tudo isso. Né? Ela vai retomar essa força dela de vontade de buscar o melhor para si. E aí ele acaba a frase, e aí eu convido a gente para fazer uma terapia. Quem puder falar, pode falar mais baixinho, assim, né? Me acompanhar nessa frase, na leitura da frase, porque agora ela está completa. Porque a busca da felicidade vai ficar lá para a Andréia. Eu deixei para ela, né, Andréia? É porque está mais ligada à parábola dela. E aí eu gostaria de fazer essa terapia com vocês, aqui a gente fechar um pouquinho essa nossa análise terapêutica com essa terapia. Então vamos começar? Se eu quiser verdadeiramente mudar algo em mim que me limita, eu posso. Eu sou capaz de realizá-lo. Mesmo que haja dificuldades, fruto das minhas próprias limitações, eu consigo transformá-las se eu utilizar a força de vontade de forma competente, aprendendo a superar, através de vários recursos, as limitações que possuo, solucionando-as com inteligência, paciência, perseverança e esforço continuado, de forma gradativa e suave, com o menor esforço possível, porque eu me amo e por isso quero o melhor para a minha vida. E aí eu fecho perguntando para vocês, o que é a grande riqueza? Somos nós. Né? Então, a gente vai sair daqui hoje, assim, a minha proposta é que vocês saiam daqui hoje, levando com vocês a maior riqueza. Vocês, né? Nós somos a nossa maior riqueza. Então, é ser espírito, é ter a evolução, é ter uma mente, ter vontade, é poder e é querer. Muito obrigada. Continuando, nós estamos com Jesus. Aqui Jesus está no Sermão do Monte. E a reconciliação com os adversários, que é o tema que eu vou trazer para vocês, para nós, né, refletirmos, é uma recomendação que está incluída quando Jesus está lá no Sermão do Monte. Ele está falando das bem-aventuranças e ele faz algumas recomendações. E uma dessas recomendações, ele pede para reconcilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz
e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Adversário, então, é aquele que se eleva contra o outro para lhe disputar a posse de uma coisa ou o triunfo de uma ideia. Quando a gente vê essa recomendação de Jesus, a gente pensa sempre naquele companheiro de jornada que está contrário a nós, né? Que é contrário aos nossos ideais, os nossos desafetos, aqueles que nos fizeram mal, né? Essa é uma visão que a gente pode ter dessa recomendação de Jesus. Aliás, lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo, eu tenho que colar, gente, capítulo 5, itens 5 e 6, Kardec, juntamente com os espíritos, ele fala dessa recomendação do mestre, só que ele amplia um pouquinho. Ele aumenta um pouquinho essa visão. Porque a gente, quando está pensando, a gente pensa no nosso inimigo cotidiano, né? O nosso vizinho, o nosso patrão, a pessoa que falou mal da gente, a gente pensa nisso. E o Kardec, juntamente com os espíritos, amplia um pouquinho. Ele está dizendo para a gente que nós somos espíritos eternos. Então, ele fala para a gente reconciliar com os nossos desafetos, com as pessoas que nos querem mal ou que nós queremos mal, dando uma visão que ainda, quando desencarnarmos, se a gente não fizer essa recomendação, a gente ainda vai carregar obsessões terríveis. Quer dizer, ele ampliou um pouquinho, né? Então, podemos ampliar um pouquinho mais agora, né? Nós vamos ampliar um pouquinho mais. É lógico que a gente não tem a capacidade do Kardec nem dos espíritos, né, codificadores, mas vamos pensar assim, que eu faça um mendigo sentar-se à minha mesa, que eu perdoe aquele que me ofende e me esforce por amar, inclusive o meu inimigo, em nome de Cristo. Tudo isso, naturalmente, não deixa de ser uma grande virtude. O que faço ao menor dos meus irmãos é ao próprio Cristo que faço. Mas o que acontecerá se descubro, porventura, que o menor, o mais miserável de todos, o mais pobre dos mendigos, o mais insolente dos meus caluniadores, o meu inimigo, reside dentro de mim? Sou eu mesmo, e precisa da esmola da minha bondade, e que eu mesmo sou o inimigo que é necessário amar. Profundo, né, gente? Então, a gente percebe que é necessário a gente fazer essa reflexão, que nós temos inimigos exteriores, mas o inimigo mais ferrenho, ele está dentro de nós. Somos nós mesmos os nossos inimigos. E nós estamos falando aqui de terapia, né? Então, Joana de Ângeles, no livro Triunfo Pessoal, ela fala que a reconciliação com os adversários, ela tem um caráter terapêutico, porque se faz necessário para a paz íntima a reconciliação com os adversários interiores, né? Que adversários são esses? Ela fala para a gente. Os referidos hábitos mórbidos, perturbadores. E não é só reconciliar, a gente tem que transformar em agentes de progresso, de renovação, mediante os quais se instalam o equilíbrio, o bem-estar, a saúde. O reino dos céus na terra transitória. Por que é o reino do céu, gente? Porque se a gente tem equilíbrio, se a gente tem bem-estar, se a gente tem saúde, a gente já está no céu, né? Mesmo vivendo na terra. Então, esses hábitos mórbidos, o que vem a ser? São pensamentos, sentimentos e comportamentos negativos. Deixa eu virar aqui. É fácil, né, gente?
descobrimos, né, como ser feliz, como viver no céu, na terra. É só a gente evitar os nossos pensamentos negativos, os nossos sentimentos negativos e os nossos comportamentos negativos que a gente consegue. Pronto, não é? A gente sabe que não é bem por aí. Nós temos consciência de muitos dos nossos hábitos mórbidos. A gente sabe disso. Mas a gente está falando aqui só dos conscientes. Mas a gente é muito mais do que isso. Eu copiei do Mário, mas eu já tinha feito, viu, Mário? Nós tivemos a mesma ideia. Essa é a nossa mente, né, gente? Olha lá. Aqui, onde a gente vê do iceberg, é o consciente. O consciente nada mais é que uma pequena parte da nossa mente, né? Ela inclui tudo que a gente está ciente no momento. Então, se eu tenho um sentimento de raiva para uma pessoa, eu tenho consciência. Então, esse sentimento de raiva está aqui. Eu consigo enxergar ele facinho. Está facinho, está fácil. E nem assim eu consigo dar conta. Mas nós somos muito mais do que isso. Essa pequena parte que aparece aqui, a pontinha, não é nada perante tudo isso aqui que é a nossa mente. Nós temos um lugar, um pedaço intermediário desse iceberg, que é aquele pedacinho do iceberg que está na flor da água, quer dizer, aquele que se a gente fizer um esforcinho, a gente chegar na beiradinha do iceberg, a gente consegue enxergar se a água estiver clarinha, né? Então é o pré-consciente. É aquelas memórias e os conhecimentos que a gente tem armazenado, mas que a gente não se lembra. Um exemplo fácil. Se eu prestar atenção aqui no estudo, eu vou saber a cor da roupa das minhas colegas, eu sei mais ou menos quem está aqui, quem eu conheço. Mas se eu lembrar ontem que eu estava estudando, eu já não lembro que roupa que eu estava. Eu não lembro muito bem que hora que era, porque já não é importante para mim isso. Então, já passou lá para o pré-consciente, ele já afundou um pouquinho na minha consciência, e eu já não consigo ficar lidando com ele o tempo todo. Então, essas lembranças é chamado de pré-consciente. E eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Meu marido serviu o exército, ele tinha 16 para 17 anos, ele serviu o exército no batalhão da Guarda Presidencial em Brasília. Então, ele morava lá, no quartel. Então, ele comia no bandejão, tomava café da manhã, almoço, jantar, normal. E quando em casa a gente vai fazer o café da manhã, que a gente ferve o leite juntamente com o café e não separado, aquele cheiro do leite fervido com o café é diferente do leite só, né? Aquele cheiro daquele leite fervido com café remete o meu marido na mesma. Ele sempre fala: nossa, é como se eu estivesse lá no exército. É como se eu estivesse lá no bandejão. Ele até sente, porque ele não gostava de estar. Ele era muito menino. Então, ele sente até o mal-estar de estar lá. Quer dizer, um cheiro só é capaz de fazê-lo relembrar. E muito mais, fazê-lo sentir a emoção de estar lá. Né? A emoção, no caso ali, negativa. Mas, continuando, nós temos também o nosso inconsciente, que é, gente, essa grande parte aqui, ó, que a gente nem sequer enxerga. Porque vamos supor que esse mar aqui é fundo, fundo. Então, a gente não está enxergando daquela parte branca para baixo, a gente já não enxerga mais nada. Ele existe, mas a gente não conhece, a gente não percebe nada, nada. O inconsciente, gente, estão os elementos instintivos que não estão acessíveis à consciência. O que quer dizer isso? Nós sabemos que fomos criados simples e ignorantes e fomos postos na vida para poder evoluir. Então, nós passamos do reino mineral, vegetal, animal, hominal. E durante todas essas vivências, nós fomos arquivando aqui todos esses instintos que a gente precisou para sobreviver, para se manter. Então, o instinto de procurar o sol na planta para poder
crescer, o instinto da reprodução, o instinto da preservação da espécie, tudo isso a gente tem guardado dentro da gente. E é fácil ver. Tenta fazer mal para o filho de uma mãe amorosa. Vira leão, vira bicho, não vira? É bem por aí. Mãe e pai, evidentemente, mas mais a mãe que cuida, né? Que lambe a cria mesmo. Então, a gente tem esse instinto dentro da gente. E esse instinto, ele não está escondido, não. Ele não está morto. Ele está só escondido, conforme a Rosana falou. Ele está guardadinho lá dentro. Mas a gente não tem só esses arquivos, né? Morto, vamos falar, esses arquivos inativos que estão ali. A gente tem, eu vou fazer uma colinha aqui, gente, porque é complicado isso, eu não entendo muito. Nós também temos materiais que foram excluídos da nossa consciência, que nós reprimimos, porque a gente não dá conta de viver. Então, a gente tem desejos sexuais inaceitáveis, desejos irracionais, necessidades egoístas, impulsos morais, motivações violentas, medo, experiências vergonhosas. Tudo isso a gente tem dentro da gente. Só que isso não está inativo, ele está vivo dentro da gente. E ele é tão vivo que quando ele emerge por algum motivo, a gente sente toda a violência dessas sensações. Então, é fácil da gente ver, eu vou exemplificar. Uma vez nós estávamos trabalhando, fazendo uma desobsessão dirigida, que a gente faz aqui no centro, para uma criatura que ela estava passando por crise de pânico. E essas crises de pânico se iniciou quando ele foi servir o exército também, foi o tiro de guerra. E quando ele teve contato a primeira vez com arma, com o fuzil. E ele, na hora que pegou o fuzil, ele teve uma crise de pânico lá no momento, e a partir daí desencadeou, né, e virava e mexia, ele tinha crise, mesmo longe de arma. Ele não estava com arma mais não, mas desencadeou aquela crise de pânico. E os espíritos mentores trouxeram para a gente que é porque ele teve uma experiência muito traumática numa das guerras, utilizando arma. Então, quando ele se viu em contato com essa arma, toda aquela vivência traumática explodiu em forma de medo, de fobia, de pânico. Certo? Então, vocês percebam que o inconsciente não está perdido, não, gente. A gente carrega ele e ele comanda muito mais a nossa vida do que a gente pode imaginar. Certo? Mas nós temos dificuldade de lidar com esse nosso lado obscuro, que é o inconsciente, aquilo que a gente reprime. Porque, em vez de reconhecer as nossas próprias diabruras, entre aspas, e deficiências, a gente prefere preservar a nossa imagem idealizada. Nós idealizamos que somos bonzinhos, que somos perfeitos. Assim, para lidar com esse lado, é preciso, em primeiro lugar, levar seriamente em conta a sua existência e aceitá-lo. Então, a gente tem que aceitar que a gente tem esse lado obscuro, que a gente tem esse lado que a gente guardou, a experiência, que a gente tem todas essas experiências dentro de nós, essas experiências traumáticas, que nós erramos sim, erramos muito, mas que a gente não quer errar mais. Então, a gente tem que saber isso. A gente tem que aceitar isso dentro de nós, né? E qual que é o meio mais eficaz que tem o homem de se melhorar e resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece a ti mesmo. Como é que a gente vai fazer para entrar em contato com esse lado obscuro nosso? É a gente se conhecendo um pouco melhor. Então, gente, a gente tem que mergulhar nesse inconsciente. E a gente consegue fazer isso com meditação, com yoga, com terapia, com oração, com meditação, fazendo reflexões, né? Tudo isso a gente consegue. É lógico que esse inconsciente lá no fundão aqui, ó, a gente não vai conseguir agora, porque senão a gente enlouqueceria. Mas esse que está mais pertinho aqui, a gente pode entrar em contato e corrigir
nessa encarnação. Porque numa próxima encarnação, ele não vai estar mais aqui. Ele vai ter subido para o consciente. E o que está mais feio lá embaixo, que a gente não dá conta, sobe um pouquinho mais, que aí a gente vai estar mais estruturado para conseguir lidar com ele, certo? E a gente tem alguns caminhos para fazer isso, né? E existe o caminho para a gente fazer isso. Existem alguns caminhos, né? O da aceitação, que seria mais fácil, e o da culpa, que é essa estrada barrenta, esburacada, mas que a gente prefere fazer porque a gente não quer mostrar o lado, a gente não quer entrar em contato com esse lado feio que a gente tem, com esse lado obscuro. Então, a gente prefere ir por esse caminho. Eu vou explicar por quê. Então, a gente entra no caminho da culpa. O que significa isso? A gente reconhece, a gente faz um mergulho, a gente reconhece as dificuldades que a gente tem, mas a gente se julga, a gente se condena e a gente se pune. Então, esse daí é o processo que a gente tem. Ah lá. A gente se julga, a gente se condena, a gente se pune. E isso, gente, é um círculo vicioso. A gente faz isso o tempo todo se a gente não modificar esse estado de coisa, esse processo. Certo? A gente vai continuar fazendo tudo isso. E fazendo assim, dessa forma, trabalhando com culpa, né, fazendo esse reconhecimento do nosso inconsciente com culpa, a gente vai se aprisionar. Tal qual fala lá na recomendação de Jesus. A gente vai para a prisão. Né? Por que a gente vai para a prisão? Porque quando a gente fica na culpa, a gente paralisa no sentimento da rebeldia, do medo, da insegurança, da raiva, e aí a gente cria distonias. Que é distonia? Aí a gente cria doenças para a gente mesmo, não é? Aí a gente cria angústia, ansiedade, depressão, porque a angústia é aquela tristeza constante, a ansiedade é aquele medo do futuro constante, a depressão é aquela tristeza constante, o pânico é o medo, a fobia. Então a gente fica preso nisso aí, e é de difícil terapia, é difícil a gente se libertar disso daí. Um outro caminho que a gente geralmente faz, a gente vai pelo caminho da desculpa. Qual que é o caminho da desculpa? Vamos lá. A gente reconhece, a gente mergulha dentro da gente mesmo, a gente reconhece as dificuldades que a gente tem, mas a gente entra em fuga. A gente se justifica e a gente cai na irresponsabilidade. É o seguinte, eu vou dar um exemplo. Eu reconheço que eu tenho aqui, eu gosto de beber, eu gosto muito de beber, mas assim, eu não bebo porque eu tenho um vício. Eu bebo porque, gente, meu marido é muito difícil, sabe? Ele é muito difícil, então eu bebo para esquecer as coisas que ele fala para mim, eu bebo para passar essa vida mais fácil. Gente, é um exemplo, é tudo mentira, viu? É brincadeirinha. Eu nem sequer bebo. Mas então, quer dizer, o problema não é meu. O problema é do meu marido. O problema é do meu patrão. Eu tenho crises de raiva, né? De raiva. Mas não é por causa de mim. É o meu patrão, gente. Ele acaba com o meu equilíbrio. O problema não é meu, é dele. Então, eu não me responsabilizo, né, pelas minhas dificuldades. Né? E com isso, a gente também entra num círculo vicioso também, da mesma forma. E com isso, a gente se prende, a gente se aprisiona.
Aí a gente se aprisiona nos vícios materiais e nos vícios espirituais, que foi o exemplo que eu dei para vocês, né? Foi um exemplo só. Quer dizer, a gente não se responsabiliza por tudo que a gente faz, por tudo que a gente sente, por todos os comportamentos que a gente tem. Bom, se a gente falou que a gente precisa mergulhar dentro da gente mesmo para buscar soluções, a gente percebeu que fazendo isso só, às vezes não dá muito certo. Porque a gente mergulha, mas a gente cria mais dificuldade do que se a gente não tivesse contato com isso, não é? Então, qual que é a forma que a gente tem que fazer para mergulhar aqui do consciente para o inconsciente e resolver o problema? Não é para ficar pior, não. O que a gente tem que fazer? Qual que é a terapêutica? A gente mergulha, mas a gente vai com amor. Olha o coraçãozinho lá, ó, pulsando. Nós vamos fazer esse mergulho amoroso. Nós vamos nos entregar a essa descoberta, a essa autodescoberta amorosamente. Então, nós vamos ver os nossos adversários, mas nós vamos manter com ele um olhar amoroso. Nós vamos aceitá-los. Nós vamos perceber que eles existem, mas que eles não vão nos fazer mal, que a gente não tem ódio deles, que a gente não tem vergonha deles, que a gente sabe que eles existem, mas que a gente está querendo resolver isso com amor, com aceitação. Aí o Santo Agostinho vai falar para a gente como é que a gente vai fazer isso. A gente vai mergulhar com amor, é fácil, eu pego um coraçãozinho e vou. Não, né? Que forma que é? Então, Santo Agostinho fala para a gente: examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, feito contra Deus, depois contra o vosso próximo, e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão o descanso, não é ou não, viu, gente? O descanso para a vossa consciência. Ou tá. Então, de novo, vamos começar. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precise ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave para o progresso individual. Então, a gente vai mergulhar amorosamente e vai ver o que a gente precisa consertar. Tem muita coisa que não tem jeito da gente consertar. Aí a gente vai aceitar, não é? Vai aceitar, passei por isso, foi uma experiência, não quero passar mais. Então, essa é a chave, né, dessa terapêutica, o conhecimento de si mesmo. Aí a gente vai fazer de novo a nossa caminhada, não é? Quer dizer, aquela estrada pedregosa, lamacenta, ela está impedida para nós. Porque agora nós vamos fazer o caminho da aceitação amorosa. Olha os coraçãozinhos, tudo chamando a gente para lá, né? Para aquela estrada toda calçada. Importante, porém, vamos fazer uma observação, é não confundir aceitação com acomodação. A partir da aceitação, é essencial questionar-se: o que eu posso fazer para mudar, melhorar e reparar? O que eu posso fazer? Aí vem o processo da aceitação. O processo da aceitação, a gente mergulha amorosamente dentro de nós mesmos, a gente reconhece, a gente se arrepende, a gente vê que errou, né? Mas a gente aceita. E depois de aceitar, se a gente puder, a gente vai reparar. Aí vocês percebam que o ciclo não fechou. A gente não se aprisionou, não ficou um círculo vicioso. Muito pelo contrário. Ficou um círculo virtuoso. Porque então a gente se eleva, porque a gente repara, a gente aprende, a gente se eleva. Então aí a gente aprendeu tudo que a gente precisava. Então a gente deu
tudo que a gente precisava a respeito daquela dificuldade, porque são inúmeras. Nós necessitaremos de várias vidas para poder resolver tudo, para que esse iceberg a gente possa desvendá-lo todo, certo? A aceitação, gente, é uma virtude proativa que requer uma atitude de humildade. Humildade para reconhecer as nossas limitações. É preciso aceitar que somos pessoas ainda imperfeitas. Todos nós temos, em algum grau, imperfeições a serem trabalhadas. Está lá na Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus. Então é isso aí, todos nós somos imperfeitos. Às vezes a gente olha o companheiro e fala, nossa, olha que maravilha, ele não tem defeito nenhum, não tem dificuldade nenhuma. Olha o Chico Xavier, né? Que beleza. Mas será que lá dentro dele mesmo ele não tinha suas próprias dificuldades? Que só ele sabia qual era? Evidentemente que as minhas são gigantescas, mas ele deveria ter algumas também. E cada qual sabe qual é a sua dificuldade. Porque a gente olhando o outro, a gente não sabe reconhecer a dor e a dificuldade do outro. Então, gente, para fechar, o caminho libertador é admitir a verdade sobre os nossos equívocos. Ou seja, nós vamos nos arrepender. E mesmo sentindo dor, porque a gente vai sentir dor quando a gente mergulhar, porque esse mergulho não é fácil, mesmo amorosamente. Gente, imagina você mergulhar perto de um iceberg. É gelado. Dói, né? No mínimo você vai sentir frio. Então vai ter desconforto, né? Então, mesmo sentindo a dor, avançar para nos libertarmos pelo amor-perdão. O auto-perdão. Então, o segredo está no amor por nós mesmos, o perdão por nós mesmos. Então, a gente tem que reconciliar-se com os nossos adversários internos. Reconciliarmos conosco mesmo, reconciliar-se consigo mesmo. E reconciliar-se amorosamente. Olha lá, o coraçãozinho sai do fundo da alma e ele pulsa amorosamente por nós mesmos. Bom, boa noite. Vamos continuar então aqui. Agora a gente vai fazer uma análise terapêutica da parábola da porta estreita. Então, vamos continuar nesse passeio aí lá no Monte das Oliveiras, né? Vamos continuar ouvindo o nosso Cristo falar com a gente. Se a gente for pegar ao pé da letra essa parábola, é uma frase não tão longa, e que dá a impressão que Jesus estaria falando para a gente assim, ó, a porta larga, que vai levar a gente à perdição, são todas as facilidades que a gente encontrar pela vida. E se a gente quiser ter uma vida boa, uma vida correta, a gente precisa passar pela porta estreita, que seria de sofrimentos, de dificuldades. Claro que Jesus não falaria isso, né? Traduzir ao pé da letra uma parábola seria seria muito infantilidade, porque as histórias que Jesus contou naquela época lá da nossa mais tenra infância, né, que a gente estava lá tão bebê ainda, ele teve que contar histórias para conseguir envolver a gente nos ensinamentos que ele trouxe, tem grandes fundamentos por dentro, né? E quando a gente pega esses ensinamentos, como a Rosana mesmo falou, é difícil, porque a gente ainda está engatinhando, a gente não consegue ainda interpretar tudo que Jesus quis nos falar. E a gente não foi fácil para a gente fazer essas análises, né? Nós sofremos, né, meninas? E todo o processo desse se conhecer, dessa viagem para dentro de si que a gente fez nesse processo de estudo, também foi sofrido, entrando dentro disso que as meninas falaram aqui antes de mim. Mas, para interpretar essa parábola, eu peguei, além do livro do Alírio Cerqueira, que eu peguei emprestado da Nara para trazer para vocês verem, mas na ansiedade de vir eu não trouxe, viu, Nara? Mas o livro é ótimo, gente, a gente recomenda. A Nara me emprestou com o maior carinho e eu vou te devolver, viu? Eu vou te devolver. Eu ia trazer hoje. Eu vou lá em casa buscar, tá? Já estou devedora, já.
Eu peguei também algumas coisas do Haroldo Dutra, porque eu acho ele fantástico e ele tem assim um grande conhecimento. Então, ele fala assim, que toda vez que a gente pegar um ensinamento de Jesus, a gente precisa, primeiro, fazer 2 questionamentos. O primeiro deles, esse ensinamento está ultrapassado, ou era para o povo daquela época, ou ele ainda é atual? Segundo o Dr. Haroldo mesmo, ele fala que tudo que ele já pegou de Jesus até hoje, sim, servia para o povo daquela época, porque ele estava falando para aquelas pessoas, mas que servem até hoje, são atualíssimas, né? Se ele, que é o grande estudioso, fala isso, quem sou eu para desmentir, né? Mas, claro que eu também acredito que tudo está muito atual. E essa parábola, muito atual, né? Que a gente está vivendo no auge do consumismo. A gente está assim, tendo muitas coisas que nos perturbam a viver uma vida material, que nos encantam, né, na vida material. E Jesus vem falando, vem nos alertando isso. E o segundo questionamento que ele nos orienta para fazer é o que essa parábola quer me ensinar? Porque se ela é para os nossos dias, se ela está falando para nós hoje, então a gente tem aquele hábito de falar assim, ai, minha sogra podia estar aqui para ouvir isso, né? Ela precisava entender isso aí. Não estou falando da minha sogra, viu, amor? É capaz que ela está aqui, né? Mas a gente tem mania de falar para as pessoas, o outro que precisava ouvir isso, né? Mas o que Jesus quis falar para mim? Se é para os dias de hoje, ele está falando para mim. O que isso pode me ajudar? Então, vamos começar a nossa terapia e vamos ver o que essa parábola pode nos ajudar. Tem uma frase, eu achei interessante essa frase, é assim, ó, você faz suas escolhas e suas escolhas fazem você. A gente tem muitas opções. A vida nos oferece muitos caminhos para seguir. Muitas portas se abrem durante a nossa vida. Cada vez que a gente escolhe um caminho ou abre uma porta dessas, a gente está se autoafirmando. Eu escolhi isso porque isso tem a ver comigo. E quando eu escolho, muitas vezes eu reforço erros, eu reforço coisas ruins em mim. Mas também, quando eu escolho mudar, eu reforço coisas positivas e eu transformo as coisas, o meu iceberg lá vai sendo mexido, né? Mas todas essas escolhas a gente faz buscando ser feliz. Todo mundo aqui quer ser feliz, né? A gente está aqui nessa luta por ser feliz. Ser feliz, para cada um de nós, é uma coisa. Então, às vezes, o que é ser feliz para mim não é para você. Então, nós vamos fazer um pequeno exercício. Eu vou convidar vocês para completarem uma frase para mim. Não precisa de brigar aí para falar todo mundo. Tá? Eu sei que todo mundo está doidinho para falar para mim o que vai pensar aí, mas muita calma nessa hora. Eu vou falar a frase, vocês vão completar só na cabeça de vocês. E a gente vai trabalhar essa frase aqui até o final da minha fala, que vai ser daqui umas 2 ou 3 horas, mais ou menos. Já. Então, vamos lá. Ó. Vocês podem, por favor, fechar os olhos. Eu vou dar um tempinho, tá? Eu vou falar a frase, vou parar, vou dar um tempinho e vocês vão completar aí dentro da cabeça. Ser feliz para mim é... Ok, vamos voltar. Guarda a sua resposta, é sua. Muitas vezes a gente se depara com essas respostas nas escolhas das pessoas. A gente fala assim, nossa, fulano escolheu isso, tudo bem, na tentativa de ser feliz, mas que escolha infeliz, né? Que coisa, por que ele foi escolher esse caminho? Por que abriu essa porta e não aquela? Mas nos cabe a reconhecer as nossas escolhas, né? A gente se julga muito, a gente se culpa muito e a gente faz muito isso com o outro, né? É fácil a gente fazer isso com o outro. E aí a gente tem visto muita intolerância, muitos atos de intolerância, muitas pessoas que reprimem as escolhas dos outros. E isso não nos cabe. A gente precisa respeitar a opinião do outro. Eu trouxe alguns relatos
porque, como eu falei, não vai dar para todo mundo contar aqui o que pensou, né, com relação a ser feliz. Alguns desses relatos pode coincidir com o que você pensou e outros não. Assim como as nossas, cada um ali deu sua opinião, o que é ser feliz. Mas quando a gente está nessa busca da felicidade, a gente muitas vezes se frustra, né? A gente se depara com as dificuldades e aí desanima. E eu encontrei uma frase da doutora Lília Graziano, que ela fala assim, ó, felicidade é igual barriga de tanquinho. Todo mundo deseja, mas poucos estão dispostos a fazer os esforços necessários para conquistá-la. A mulherzinha lá está se esforçando, ó, está lá batalhando para conseguir a barriguinha dela. Vai chegar lá, né? E é bem isso, né, gente? A gente fica idealizando, né? Eu quero ter uma barriga de tanquinho, mas eu não me esforço, eu não vou lá na academia, eu não levanto cedo, eu não faço os esforços que eu preciso para ter a barriga de tanquinho, né? E assim como a nossa felicidade. A gente tem os nossos objetivos, a gente fala, isso para mim é felicidade. Aí retome aí, continuando nossa terapia, né? Esse seu pensamento sobre o que é ser feliz. A gente tem isso. Eu sei que isso para mim é ser feliz, mas eu estou dando meus pulinhos? Eu estou correndo atrás? Eu estou indo lá atrás da minha felicidade mesmo? Ou eu estou usando as desculpas? Ou eu estou olhando para o meu grande iceberg e falando assim, mas é difícil demais. Não, mas eu tenho que pular muito, porque a minha barriga está muito grande, eu até conseguir a barriga de tanquinho vai demorar demais. O que eu estou fazendo? Eu estou enfrentando isso? Eu estou abrindo as portas, que estreitas que sejam, e estou me espremendo para passar lá, e malhando para conseguir passar nessas portas estreitas? Ou eu estou meio que acomodada, e falando assim, já estou com esse barrigão mesmo, vou passar pela porta larga, porque vai ficar assim mesmo, né? Vou me esforçar para quê? Né? O que a gente está fazendo? Como é que a gente está enfrentando aí a nossa felicidade de frente e correndo atrás, ou a gente está se esquivando e dando as desculpas? Na prática, o que é a porta larga e a porta estreita? Então, vamos lá. A porta larga é a inversão de valores. São as ilusões, é o ter e os bens materiais. Aqui a gente não está criticando a posse de bens materiais. Nós mesmos, numa das jornadas passadas, aí a gente falou sobre isso, né, meninas? E o que nós concluímos naquele estudo? Que nós estamos aqui no planeta Terra, a gente precisa de bens materiais, a gente usufruir dos bens materiais, a gente precisa. O que não pode acontecer são os exageros, nem para um lado nem para o outro. Quando a gente exagera pelo lado assim de não querer ter bens materiais, aí a pessoa fica paupérrima, assim, ela não trabalha, não se esforça, não tem nada, mas ela vira um dependente da sociedade. Isso é ruim, é negativo. Por outro lado, se ela exagera em só ter, em só acumular, se ilude com os bens materiais, ela também é um peso para a sociedade, porque ela não distribui, né? E aí ela passa a reter. E aqueles bens que eram para ser distribuídos passam a ficar na posse só dela. Então, os dois exageros são ruins. E é isso que significa inverter os valores, né? É a gente deixar de olhar para o nosso crescimento espiritual, que é o nosso verdadeiro objetivo aqui, enquanto reencarnados, e passar a focar só no desenvolvimento material. Mas isso também é muito pessoal. O que é supérfluo para uma pessoa pode ser necessário para outra. Então, por exemplo, as tecnologias. Existe uma infinidade de coisas aí que eu particularmente nem conheço. Então, vamos supor, os celulares. Uma pessoa que trabalha com isso, às vezes ela precisa ter um celular ultramoderno para ela conseguir fazer determinadas funções, usar determinadas funções para o trabalho dela, para a diversão dela, independente para o que seja. Ela precisa ter aquele celular. Eu preciso ter um celular para ligar. Eu, na verdade, preciso ter um celular hoje para mandar o WhatsApp. Porque o que eu mais uso hoje no meu celular é o WhatsApp. Então, se o meu celular mandar o WhatsApp, eu já vou ficar contente. Tá bom para mim. Mas isso é muito pessoal. Cada um tem necessidade, tem um nível de necessidade, né?
E o que é a porta estreita? A porta estreita é a autoconsciência. Então, esse convite que essa jornada fez para a gente esse ano, né, de se conhecer, nos mostrar onde é que a gente está, né, em que porta que a gente está, em que posição que a gente está. Porque quando a gente se conhece, como as meninas mesmo falaram, a gente reconhece o que a gente tem de pontos fortes ou pontos fracos, e aí a gente trabalha esses pontos fracos, e a gente melhora isso, né? A gente burila as nossas dificuldades. Se a gente não se conhece, não tem como trabalhar isso. E a porta estreita é viver uma vida espiritualmente saudável. Então, nós sabemos que no Livro dos Espíritos está escrito lá, o objetivo da nossa encarnação é a evolução. Esse é o nosso objetivo, a gente está aqui para isso, então a gente precisa focar nisso. Para que eu tenha uma evolução, eu preciso de N coisas, e tenho que correr atrás dessas N coisas, cada um dentro das suas necessidades. E aí, nesse momento, não cabe a culpa. Eu nem vou me estender em culpa com a aula que a Silvia deu aqui de culpa, não precisa de comentário mais nenhum, né? Mas, só um breve detalhe, a culpa é aquele sentimento que a gente fica assim, ó, ai, eu errei, nossa, caí de novo no mesmo buraco, nossa, faço tudo errado, eu não sirvo mesmo para nada. Continua no mesmo lugar, né? Ao passo que se a gente reconhecer e ir atrás, correr atrás, a gente vai conseguir, além de corrigir aquele erro, ainda conquistar outras vantagens aí. Bom, para conseguir as coisas que a gente pretende, para atingir a nossa felicidade, a gente tem algumas alavancas que nos ajudam. A Rosana comentou sobre a vontade. Essa vontade, segundo ela falou, pode ser maior ou menor. Então, para a gente conseguir mesmo, para a gente ir, precisa ter uma vontade firme. A gente precisa ter uma motivação real. Então, eu desejo aquilo realmente, não é assim um mais ou menos, né? E a gente precisa fazer esforços. Eu trouxe essa imagem do filme do Nemo, porque eu sou professora. E, como boa professora, eu gosto das animações infantis. Não sei se vocês já assistiram o Nemo. Eu vou fazer uma síntese bem breve. Já viu? Já até cansou do Nemo? De novo. Então, o Nemo é assim, ó, é um peixinho, né? É um peixinho. Ele nasce em alto mar e ele nasce com uma barbatana menor do que a outra. E a mãe dele morre logo após o nascimento dele. E aí ele é criado por um pai super protetor, paranoico. O pai dele não deixa ele fazer nada, ele não pode sair do cantinho lá onde eles vivem. E aí ele vai crescendo um pouquinho, chega a época da rebeldia, ele se acha o peixe, e aí ele sai nadando, revoltado com o pai, briga lá com o pai, né, e sai nadando. E aí ele é pego por uma rede de pescador e é levado por um colecionador de peixes exóticos. Aí o colecionador coloca ele lá dentro do aquário e ele entra em desespero. Primeiro, por se ver preso, e outra, por pensar no pai dele. Porque ele pensa, meu pai vai estar louco lá, e realmente ele estava, né? E aí ele usa essas alavancas. Ele tem uma vontade firme, ele tem uma vontade louca de sair de lá, ele tem motivação real, e ele faz todos os esforços para ele sair. Ele põe em prática o plano de um outro peixe que já vivia lá dentro do aquário. Esse peixe bolou esse plano, mas ele não conseguia executar, porque ele era grande e ele era mais velho também. E aí o Nemo era pequenininho, consegue sair lá. Além dele sair do aquário e voltar para o mar, ele ainda leva todos os peixinhos que estavam lá dentro do aquário junto com ele. É uma super aventura, recomendo. Uma gracinha. Claro que no filme eles vivem felizes para sempre, né, gente? Mas e aí? Nós estamos tendo nossa parte de Nemo? Nós estamos aí. A gente tem vontade, de repente nossa vontade tem momentos que é maior, tem momentos que é menor, mas a gente tem muitas vontades. A gente tem motivação. Então, eu quero, eu preciso, eu desejo. Mas eu estou fazendo os esforços? Ele sofreu. O Nemo passa por muitos perrengues.
E ele faz o pai dele também passar por muitos perrengues. É assim, bem difícil, né, a situação para sair de lá. Mas ele consegue. E nós estamos sendo Nemo? Nós estamos fazendo realmente os esforços que precisa? Ou será que quando a gente cai aí nas redes que muitas vezes a gente mesmo, não muitas vezes não, né, que a gente mesmo se enreda, segundo a gente viu aqui segunda-feira com os meninos que falaram de sofrimento, Eunice, a gente procura os sofrimentos, né? A gente não passa por nada que a gente não tenha provocado, tanto de positivo quanto de negativo, porque a gente vive na lei de ação e reação. E aí, quando a gente cai nessas redes, muitas vezes, e na maioria das vezes, a gente dá birra. Eu não quero estar nessa situação. Por que comigo? Deus não olhou para mim. E aí se sente o coitadinho e fica lá no sofrimento, né? Ou então culpa o outro pelas coisas que estão acontecendo consigo, né? E nessas birras, a gente perde tempo e deixa de aproveitar a oportunidade. Uma outra grande alavanca que a gente deve usufruir é a fé. A fé é o caminho seguro. Nós que somos espíritas temos a certeza de que Deus nos criou simples e ignorantes, que a gente vive aqui num planeta de provas e expiações, mas que a gente vai evoluir. Essa é uma fatalidade. Não tem como fugir dessa fatalidade. Se a gente não quiser, se a gente ficar aqui dando birra, a gente vai demorar mais. Mas se a gente se esforçar e se a gente quiser, a gente vai mais rápido. De todo jeito a gente vai. Podemos ficar tempo estacionado, mas o Divaldo, numa palestra que ele fez aqui em Franca, se não me engano, uns 2 ou 3 anos atrás, ele falou assim, eu tenho certeza que essa é a minha melhor encarnação. Porque a gente não anda para trás. Então, a gente pode até ficar estacionado, mas geralmente a gente melhora um pouquinho. Então, hoje, nós aqui somos melhores do que a gente era na nossa última encarnação. Vamos aproveitar isso e vamos firmar o passo e vamos correr atrás da nossa barriga de tanquinho. E vamos lá atrás da nossa felicidade, vamos abrir as portas, por mais estreitas que elas estiverem, e vamos alcançar a sua felicidade, a felicidade que você pensou aí agora. E viver uma vida com V maiúsculo, uma vida de verdade. A felicidade é algo subjetivo. Não vai ser uma coisa externa que vai nos trazer felicidade. Não adianta eu querer ser feliz para minha amiga, por mais que eu ame ela. Eu não vou ser feliz por ela, eu não vou fazer com que ela seja feliz. Cada um conquista a sua própria felicidade. E a felicidade está baseada em sentimentos, em amor, em carinho, em amizade, em fraternidade, solidariedade. É aí que a gente encontra verdadeira felicidade. Porque senão a gente vai ter momentos felizes. Então, e sem julgar o que cada um pensou aí, tá? Mas se, por exemplo, no seu pensamento você pensou, ser feliz para mim é ter um anel de diamante, você conquistou aquele anel, acabou? Pronto, não precisa mais nada? E felicidade não é isso. Felicidade tem que ser algo maior, tem que ser algo que preencha a gente por dentro. Para isso, a gente precisa aproveitar cada instante que a gente tem. Não ficar sonhando com o que vai vir depois e aí valorizar a ansiedade, né? Trazer aí à tona os pânicos, os medos. Cada momento, a gente tem que valorizar ali. A pessoa com quem a gente está, o lugar onde a gente está, as conquistas que a gente está tendo. E não se permitir ser uma ovelhinha. Sabe aquela frase típica de mãe? Fala, você não é todo mundo. Eu estou falando para minhas filhas. Você não é todo mundo. Você não precisa ir lá porque todo mundo foi. Vamos trazer isso para a gente. Nós não somos todo mundo. Não é porque todo mundo seguiu um caminho que eu preciso seguir também. Eu preciso analisar, questionar. Isso vai ser bom para mim? Aí sim. Mas se o que todo mundo for fazer não for bom para mim, eu não preciso fazer. Isso os filósofos atualmente têm chamado de moral de rebanho. E aí, para fechar, nós trouxemos um videozinho que encerra aí grande parte do que a gente falou nessa noite. Um detalhe.
A poesia que a Rosana falou no início foi ela que escreveu, viu, gente? A nossa poeta do grupo. E a gente quer agradecer muito a presença de todos, a oportunidade de estar aqui e de se autoconhecer, que a casa nos proporcionou aí esse start nessa semana.